Olá, queridos, bom demais mais uma vez poder estar com vocês, falando a respeito da Palavra de Deus aqui pelo aplicativo da MCA School ou pelo YouTube, se você estiver me assistindo pelo canal da MCA School. Deus te abençoe também, no poderoso nome de Jesus. Sou o Bispo Jonas Lima, apóstolo Jonas Lima, pastor Jonas Lima, missionário Jonas Lima, o nome que você quiser dar, enfim, professor Jonas Lima. Estou aqui pelo Espírito de Deus para, através da Palavra de Deus, à luz da Bíblia, pelo Espírito Santo, sempre, porque nós precisamos de Jesus, sem Ele nós não podemos fazer nada, e o Espírito que habita hoje em mim e em você é que traz a revelação do que Jesus disse, do que está para ser revelado. Este é o Espírito que confirma todas as coisas e Ele está comigo neste exato momento e com você também. Bom, nós vamos falar hoje, seguindo, é claro, aí, a aula passada a gente falou sobre a origem da humanidade, sobre a dúvida, né, a mentira mais mentirosa já contada, né? Nós vimos que hoje nós somos filhos, temos uma posição altamente privilegiada, nós vimos que duvidar nós não receberemos nada de Deus, dúvida anula a fé e sem fé a gente não agrada a Deus. Enfim, se você ainda não assistiu a esse vídeo, você pode assistir, voltar e assistir ele todinho, tá bom? Tem uns 15 minutos mais ou menos o vídeo, vale a pena você conferir a origem da humanidade, tá bom? Bom, e nós vamos seguir agora falando a respeito do reino de Deus. Isso mesmo, nós vimos que no início Deus criou o quê? O homem para viver aonde, gente? Na terra. A vontade de Deus foi fazer o quê? Cidadãos dos céus, pessoas do seu reino para morar na terra. Interessante que ele não criou este ser, ou seja, o homem e a mulher, de uma maneira como se fôssemos robôs. Como se já estivesse programado, você vai me obedecer, pronto e acabou. Não, ele criou o homem, criou a mulher, assim como também criou os anjos e deu livre-arbítrio. Tanto é que livre-arbítrio a gente vê que Lúcifer tinha, e ele escolheu o caminho errado. E hoje nós temos pessoas, eu e você, com livre-arbítrio também. Podemos dizer que isso é o segredo da nossa vitória. E temos muitas pessoas que o livre-arbítrio delas, infelizmente, não tem sido bênção, e sim tem sido o mal das vidas da vida delas, né? Elas têm infelizmente escolhido o mau caminho. Mas graças a Deus que eu e você aqui estamos assistindo a esse vídeo com o aplicativo MCA nas mãos, né? Na palma de suas mãos, ou pelo YouTube, pela internet. Você está aí podendo entender que você hoje está aí na presença do Pai, na presença de Deus e usando o seu livre-arbítrio para as coisas boas. Glória a Deus, o Senhor te alcançou. Mas vamos lá então. Quero falar então a respeito do reino de Deus. Nós temos o Senhor Jesus falando no capítulo de número 5, é isso? No versículo no capítulo de número 4 ainda, né? Que a gente até estava estudando na aula passada, mas agora no versículo de número 17, nós temos o Senhor começando a pregar, né? No versículo 12, no versículo 13, 14, 15, 16, aí no 17 ele diz o seguinte: daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. É sobre o reino de Deus que eu quero falar. Por que Jesus aqui disse a eles: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo? Por que ele não disse, como ele diz mais à frente, vos é chegado o reino dos céus? Porque nesse momento ainda, eles estavam como Adão e Eva no princípio, designados ao suplício eterno, separados de Deus por conta do pecado de Adão e Eva, ou seja, o humano estava em dúvida, estava afastado de Deus, porque a mentira mais mentirosa que a gente estudou fez com que o homem tivesse dúvida, e essa dúvida gerasse a sua separação de Deus. Então nesse momento, quando Jesus diz, né, que o reino de Deus estaria chegando a eles, ainda não estava chegando, iria chegar. Quando é que esse reino chegou? Quando Cristo vai à cruz do Calvário e ali ele ressuscita com um nome que é sobre todo nome. Aí o reino de Deus passou a estar entre os homens. Peraí, bispo, como é que é isso?
Jesus já não era o próprio reino? Sim, ele já era o próprio reino. Tanto é que não existe uma história dizendo a respeito de um ser do céu na terra. Até então não existia. Deus envia o seu único filho, unigênito, e diz que ele amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crer em Cristo Jesus, que a gente conhece, não da religião, do sistema religioso, o das Escrituras, o Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus, aquele que nasceu da Virgem Maria, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, com poder e grande glória. Isso mesmo, este Jesus que a gente conhece, ele, após ressuscitar, traz o reino de Deus. Porém, ele foi o único ser, ou cidadão mesmo, a descer na terra e viver na terra em forma de homem. Nós sabemos que o Espírito pairava sobre as faces das águas, nós sabemos que o próprio Lúcifer caído, o anjo caído, os anjos caídos já estavam também na terra, né, reinando sobre a terra. Ainda mais depois do pecado de Adão e Eva, o diabo passou a ser o príncipe, né, deste mundo, como o próprio Senhor Jesus citou. Graças a Deus que Jesus vem com o reino de Deus para desfazer as obras do diabo. Mas vamos falar um pouco sobre o reino de Deus. O reino de Deus chega à terra e a gente entende esse reino de que forma? Quando Jesus começa a curar enfermos, a expulsar demônios, a levantar os caídos, a libertar os cativos. 10:38 de Atos, nós temos aqui essa passagem maravilhosa. O Senhor assim dizendo, através do apóstolo: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda a parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Neste Deus estava com ele, a gente vê que o reino de Deus já fazia parte da natureza divina do nosso Senhor. Mesmo sendo homem e estando na terra, ele tinha a natureza divina. Ele era o próprio Deus encarnado, a própria palavra de Deus encarnada, a vontade de Deus entre os homens. Porque ele chega dizendo: vos é chegado o reino dos céus, ou está chegando a vós o reino dos céus. Porque lembra que a gente perdeu a nossa originalidade, a semelhança e a imagem de Deus que a gente foi criado? Depois do pecado de Adão e Eva, a humanidade nasceu e cresceu imagem e semelhança de Adão, e não mais imagem e semelhança de Deus. Passou a ser o quê? Homens caídos, cortados da presença de Deus, destituídos totalmente. É como no caso a gente pode parar para pensar Adão dizendo assim: Deus, não queremos mais o Senhor como governador da nossa vida. A terra agora está nas nossas mãos, queremos independência. Não queremos mais depender de ninguém aí do céu, desse governo aí do céu, ok? Estou me desligando, agora eu mando aqui na terra. Tadinho do homem quando ele fez isso. Nós podemos trazer como exemplo o Brasil. O Brasil foi colonizado por portugueses. Pedro Álvares Cabral foi quem descobriu o Brasil. O Brasil foi colonizado por portugueses. Tudo foi ajeitado e ajustado por portugueses. Se formos analisar, hoje nós temos a cidadania brasileira. Eu sou brasileiro. Você que está me vendo também é brasileiro, ou se é de outro país, também tem uma cidadania. Porém, nós hoje como brasileiros, teve um dia e um momento, né, que a gente sabe aí da história do nosso país, a independência foi o quê? Declarada. O Brasil não mais quis estar debaixo da autoridade de Portugal. Mas mesmo que, preste bem atenção nisso, essa independência existe, hoje o Brasil tem a sua Constituição, Portugal também tem a sua Constituição. Na época quando o Brasil foi encontrado pelos portugueses, eles enviaram, o rei, é claro, de Portugal, envia portugueses, né, para poder, no caso, o quê? Colonizar o povo que já estava no Brasil, que nós sabemos que são os índios. Nessa chegada dos portugueses, eles trazem com eles o quê? Tudo que diz respeito ao país de Portugal.
do rei de Portugal, a Constituição, a sua língua, e começa a colonizar o povo aí no Brasil. Passaram-se anos, a independência foi decretada. Brasil passa a ser independente, porém não deixou de ser um país ligado a Portugal, porque foi os portugueses quem colonizaram o Brasil. O rei de Portugal jamais foi aí no Brasil. Pela história a gente não vê ele indo ao Brasil. Ele enviou pessoas aí. Bom, pra gente entender então. Como cidadão brasileiro, porém nossos antepassados, nossas mães, avós, portugueses, então a nossa origem, se a gente for analisar, é portuguesa. Por isso a gente fala que língua, gente? A língua portuguesa. Então vamos entender o reino de Deus. Agora vamos passar para o lado da parte de Deus. Deus cria o homem, né? Primeiro, é claro, a terra, cria o homem e coloca sobre a terra. Coloniza totalmente a humanidade com o pensamento do céu, com a linguagem do céu. Nós podemos entender essa parte aí sobre a colonização divina na originalidade da humanidade, no princípio de tudo, antes do pecado, né? Nós podemos entender porque a gente chega em um determinado período, depois é claro que o homem peca, Deus dá uma ordem para crescer e multiplicar e ele faz totalmente errado. Aí nós temos os 3 primeiros começos de Deus. O de Adão, que infelizmente falhou. Mas nós vemos Deus abençoando Adão e dizendo, cresça, né? Multiplique-se e enche a terra. Deus falou para Adão e aí Deus o abençoa. Segundo, nós temos Noé, um segundo começo. Não funciona também. Infelizmente, Noé também peca. E aí o Senhor fez a mesma coisa quando disse a Noé, assim que ele sai da arca, cresça, frutifiquem, encha a terra. Porém não deu certo. Aí chega em Abraão, nós temos isso, eu estou aqui resumindo, nós vamos ter uma aula só sobre isso. Chega em Abraão, e ao invés dele fazer a mesma coisa que ele fez no começo com Adão, de abençoá-lo, como também fez em Noé, no segundo começo, em abençoá-lo, Deus diz, sê tu uma bênção, ou seja, transfere agora a Adão o ser uma bênção. E aí hoje nós estamos aqui, e agora depende de mim, de você, pelo livre-arbítrio, que a gente já tem falado, de sermos ou não bons homens e mulheres de Deus, ser uma bênção ou não. Que você possa ser uma bênção em nome de Jesus, e isso depende de você e não de Deus.